Que a graça e a paz do Eterno esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. Eu quero falar um segredo para você nesse dia. Você sabia que Deus tem um grande interesse em manter um diálogo com você, em ter um relacionamento de intimidade e comunhão contigo? Este é o desejo do coração de um pai apaixonado por seus filhos, que está a todo tempo, a todo instante, querendo falar com eles, porque Deus não quer que venhamos ficar falhando, errando, entrando em furadas. Não, Deus, Ele quer se revelar a nós para que de fato e de verdade nós venhamos andar na sua presença, venhamos ter uma vida no seu altar, e essa vida vai nos levar a uma vida de santidade. E o texto que eu gostaria de repartir com você nesse dia está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 33 ao 37, e nos fala assim esse texto maravilhoso. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos seus braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. E vamos para a nossa meditação. Numa visita a uma senhora, o pastor viu algumas roupas muito bonitas. Não sabia que ela costurava tão bem e perguntou se havia sido difícil aprender. Nem tanto, disse ela. Fiz alguns cursos, mas algumas revistas de moda já são vendidas com os moldes prontos, explicou. De repente, a neta daquela senhora veio chorando. Vó, esse pano não serve, não dá certo. A avó perguntou: o que é que tem o pano? A menina estava aprendendo a costurar e o vestido não serviu. Estava apertado e torto. Ao olhar a obra-prima da neta, disse-lhe: querida, o problema não está no tecido. Você é que não seguiu o molde. Vou lhe ajudar a consertar isso. Os discípulos de Jesus estavam discutindo entre eles sobre quem era o mais importante. Discussões assim acontecem com certa frequência em muitas famílias ou grupo de pessoas. O ser humano tem a facilidade e a tendência de querer estar num lugar de destaque e ser o mais importante. Jesus perguntou a eles sobre o que discutiam no caminho, mas, com vergonha, não responderam. E não precisou. Deus sabe de todas as coisas em todo o tempo. E aí ele deu um molde pronto aos seus discípulos. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos, como está registrado em Marcos capítulo 9, versículo 35. E em um outro texto bíblico, Jesus completou: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muita gente. Mateus capítulo 20, versículo 28. A nossa vida de serviço por vezes é imperfeita. Então, somos convidados a olhar para o exemplo de Jesus. Ele veio nos servir, dando sua vida para salvar muita gente. Isso nos inclui e faz toda a diferença. Isso nos motiva a servir. E nós vamos ter um tempo de oração nesse momento. Nosso amado Deus e Pai, olhando para esse texto que nós acabamos de meditar, nós percebemos que muitos de nós somos assim. Queremos os privilégios, queremos os primeiros lugares,
queremos ser os mais importantes, queremos sempre estar em lugar de destaque. Mas o Senhor Jesus já nos deixou o exemplo que Ele mesmo, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e, tomando a forma de servo, foi fiel, foi à cruz, morreu por nós, dando sua vida. Ele não quis o primeiro lugar. Assim também nos ensina João, o Batista, que ele falou que é necessário que ele cresça e eu diminua. Que possamos, Pai, como cristãos, aprender na palavra, através desses personagens bíblicos, que nós temos que sempre estar em humildade, em inteireza de coração, nunca buscando os primeiros lugares, mas sim, nós temos que aprender como Jesus, a ser humilde, a ter coração quebrantado, a ser como Davi, Pai, que tinha um coração quebrantado, e a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Nos ensina, através da Tua palavra, a andar em humildade, em inteireza de coração e sermos humildes, Pai. Nos ajuda, Senhor, é o que nós Te pedimos nesse momento, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.